E isso que é demais. Quando eu tive, certeza, convicção que o Corinthians ganha a Libertadores, do lance do Diego Souza contra o Cássio, nas quartas de final contra o Vasco. Isso que eu ia te perguntar, falar assim, você em 2012, você teve uma hora que você falou assim, não vai tirar mais do Corinthians. Ali eu tinha convicção, antes daqueles enfrentamentos, já quando passou pelo Emelec, não pelo Emelec em cima, pelo jeito que tava, o Santos estava um pouco instável, era o atual campeão tentando o tetra, ainda tinha Neymar, tinha talvez um time tecnicamente melhor, mas não estava jogando tão bem como estava em 2011. E o próprio Vasco estava muito bem se superando, mas não me parecia melhor que o Corinthians. Tava com um baita jeitão de Corinthians. Tanto é que eu na Band, à época, com a Renata Fã no Jogo Aberto, tava eu, Marco Aurélio Cunha, o Ronaldo Giovanelli, meu parceiro de Band, e a Renata perguntou, antes do jogo contra o Vasco, antes do primeiro jogo em São Januário, empate sem gols. Ô, Marco Aurélio, você que tem experiência de São Paulo e ganhar a Libertadores, quem vai ganhar? O Marco Aurélio falou, e sem sacanagem, eu acho que vai ser o Corinthians. Eu falei, vai ser o Corinthians também. Então, eu falei, porque eu tava falando aquilo na rádio e na TV Bandeirantes. Aí veio o Ronaldo daquele jeito, seus cavalos, vocês ficam aí, um São Paulino, um palmeirense. Tão zicando, né? Tão zicando. Eu falei, não tô zicando, não sou pago aqui pra ser palmeirense. E eu falei, se você tá sendo pago pra ser o corintiano, que você continue com o seu personagem. Nem precisa pagar pro seu cara que mais, goleiro que mais jogou e jogou pra cacete pelo Corinthians 601 jogos. Aí ficou uma briga feia no ar, no intervalo a gente já voltou, porque eu não sou de brigar, já tava beijando o Ronaldo e tal, não que seja bom, mas enfim. Mas enfim, eu achava que ia ser, e pra mim eu tive a convicção, eu até comentei, ao lado do Zé Silvério na Rádio Bandeirantes naquele dia no Pacaembu. Nossa, você tava do lado do Zé Silvério? Tava do lado do Zé. A narração do Zé Silvério é mágica. Fantástica, tem histórias maravilhosas com o Zé. E eu tava com o Zé, na hora que o Cássio defendeu, eu olhei pro Zé e falei, acabou. E eu falei mais ou menos isso depois que o Corinthians fez o gol com o Paulinho, aquela emoção, o Tite estava expulso e tal. Eu falei, cara, se o Nicolas Leão pudesse, ele já entregava hoje a taça de campeão da Libertadores pro Corinthians, porque tá muito na cara, tava tudo muito certo. E aí eu pego esse exemplo de algo de você manter o espírito do torcedor. Quando eu vi naqueles 7 segundos que pareceu 70 anos, 200 anos de Corinthians... Ali foi terrível. Que foi terrível. Desde a bola no meio campo, na falha do Alessandro até o Diego Souza chegar e chutar e o Cássio fazer a primeira das milhões de defesas fantásticas em 2012, e não só em 12. Quando eu vi que era o Diego Souza, eu lembrei do Diego Souza que eu havia torcido no Palmeiras em 2008 e 2009. E ele jogou muito no Palmeiras? Jogou muito, mas é uma coisa maluca. E ontem, por exemplo, acabei de comentar o jogo pelo SBT, que ele foi o melhor em campo, o 6-1 sobre o Ayacucho, ele fez 3 gols. Ele fez Diego um golaço. Souza, golaços. Cara, eu falei... Nesses 7 segundos que, repito, deu pra ir jantar, voltar, dormir, voltar, ele tava ainda com a bola contra o Cássio, eu falei, não vai fazer o gol. E por quê? Porque eu torci pelo Diego Souza. E eu não sei porquê, e não é uma crítica, eu sou um baita jogador, mas no fundo é uma crítica. Com todo respeito, toda vez que a gente fala com todo respeito, já vem um puta desrespeito na mesma frase. Eu falei, cara, ele não vai fazer. Como ele vai fazer, eu não sei. E não sei muito por mérito do Cássio, mais do que de mérito do Diego. Mas assim, você manter desse lado o torcedor enquanto analista, você consegue, não sacar, mas talvez antever muita pretensão, ainda mais da minha parte. Mas você vai falar, cara, alguma coisa vai faltar. Então assim, por isso que você tem que se manter torcedor. O que não significa dizer que você vai acertar. Mas você tem um certo feeling, um certo sentimento que te ajuda a explicar ou antever algumas situações ou se preparar para elas.